Sim. E aí, o que temos para hoje na nossa roda? Oi, Cláudio, bom dia. Bom dia, Cláudio. Amiga, o que tem para hoje, eu fiquei pensando muito nos nossos limites. Eu fiquei muito tocada com o que aconteceu no show aqui, né? Uhum. Da, daquela cantora que veio, Taylor, uma coisa assim. Taylor Eu sou Smith. desconectada. Isso mesmo. E o quantas pessoas se prontificam a ultrapassar o seu limite, né? Por um prazer. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu queria conversar um pouco sobre isso. O que você acha? O que você traz hoje? Então, tem duas coisas. Uma da gente falar sobre as pessoas, o nosso projeto aqui pro, né, com convidados aí, que já já tem feito esse movimento, mas agora tem um foco, né, de trazer esse foco, né, desse projeto nosso aqui no que tem para hoje. Sim, E o outro tema, e o tema para a roda que eu trago é sobre o dia de hoje, que, né, a consciência negra ah, que sim, né, no nosso país sim, é tão importante a gente cada vez mais abrir espaço para olhar, né, para essa consciência sobre a negritude e sobre o racismo estrutural que a gente vive. E então é um tema super difícil, eu acho, de abordar, mas tão difícil quanto necessário, né? Então, por isso, sim, eu sim. proponho. Vamos aí, vamos tocar então o dia de hoje. Eu tenho até que ter um pouco de cuidado para colocar o que eu vou colocar em relação a isso, porque Uhum. pode parecer o próprio racismo, talvez as pessoas podem achar que é uma forma rasa de enxergar, mas para mim consciência não tem cor, né? A consciência ela é de todas as cores. Na verdade, ela não tem cor específica. E para mim, pensar dessa forma é justamente contra o racismo, né? Eu não gosto de dar cor à consciência. Eu acredito que isso separa a gente. Mas acredito muito na importância, sim, de vibrarmos, festejarmos pessoas que foram muito importantes para esse movimento, como o Zumbi de Palmares, né? Eu acredito que seja de muita importância a valorização desse povo tão guerreiro que faz parte da nossa origem, que precisa, sim, cada um deles ser visto com muito respeito e reverenciado, né? Mas esse tema consciência negra não ecoa em mim. Ecoa, sim, a celebração, o reconhecimento. Mas para mim, eu vejo dessa forma. É o que eu entendo, que eu tenho aprendido ao longo do tempo, na medida em que eu vou despertando para essa consciência do racismo que atravessa todos nós, né? E me vendo também nesse processo, o que eu entendo hoje como consciência negra é essa consciência justamente dessa história. Porque quando a gente generaliza, isso do meu entendimento, né? A consciência não tem cor, sim. Só que trazer isso para a consciência negra, para a roda, é a gente justamente tornar isso como figura, sabe? Ao invés de diluir isso com todas as outras, sabe? Assim como a gente tem o dia, né, o dia da representatividade do indígena, eu entendo que esse dia de hoje é um dia dessa representatividade Sim. que é tão importante, sabe? Olhando por aí, eu acho que faz todo sentido, né? Sim. Quando fala de Mas não esse nome consciência negra. Não, para mim não. é porque é, é, Não tem cor, para mim é esse simbólico né, desse festejo, consciência negra. Por que negra?
porque o que eu entendo é trazer à luz. O que é consciência? É trazer à luz. Trazer à A luz. consciência, e ponto. A consciência, ela, quando você coloca uma cor, você separa. Então, No meu entendimento, pode ser uma ignorância o que eu estou falando, mas dentro da minha percepção. Quando sim, você coloca isso, a negra, parda, amarela, você eu separa. não É o dia vejo. da consciência de todos Mas os povos aí dentro tá, mano, dessa história, todos entendeu? os povos é muito genérico. Não, Quando a gente. Porque sim, no meu. mas que fosse. Eu entendo o que você está falando, Giza. Talvez eu não tenha falado uma palavra certa. Todos os povos não é o caso, porque a gente está falando de um povo específico, Isso, né? Que sofreu isso, e sofre até hoje. exato. É uma questão muito séria Sim, o que a gente vive, né? sim, Muito séria mesmo. sim. E Então, né, para mim, trazer a consciência, trazer como figura, dar destaque, dar visibilidade, né, a uma realidade que é tão, que é tão impactante e, ao mesmo tempo, negada. Né? Então, consciência eu vejo como uma palavra muito importante para que a gente cada vez mais realmente tome a consciência, né, sobre a população negra, sobre que também, a consciência que também somos pretos, eu acho que é por aí, que aí né? tem que ter A cuidado. consciência que isso faz parte da nossa história, né? Nós fazemos parte de um todo. Eu acho que essa é a consciência. Então, e aí mais uma vez, né, Manu, que eu, por exemplo, eu me lembro que para mim foi chocante, foi muito chocante quando eu me dei conta, né, da minha ignorância. Oi, Ju, bom dia. Eu me dei conta da minha ignorância numa vez, porque eu sempre. É isso, assim, eu tenho. Meu avô é negro, mas nunca foi reconhecido como negro dentro da minha. Nunca ouvi ninguém dizer sobre a pele preta do meu avô, né? Eu tenho relatos, tem relatos na família de que possivelmente um bisavô meu teria sido, ou um tataravô, teria sido um escravo que havia fugido da, 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 da fazenda. Então, assim, tem alguns relatos, mas nunca foi abordado na minha família. E eu sempre senti um, uma atração muito forte por essa raiz. Assim como a indígena, que eu também não sei, não tenho nenhum relato, assim, nenhum registro palpável dessa ancestralidade, mas eu sinto muito forte essa ancestralidade também. Não é à toa, né, que eu acabei me reconhecendo dentro da religião afro-brasileira, né? E aí, então para mim isso era tão forte que eu me via e eu meio que dizia, nossa, né? Eu tenho e uma frase que estudando um pouquinho mais sobre o racismo eu me vi falando várias vezes, que é, né, eu tenho sangue negro correndo nas minhas veias, como se isso me tornasse uma igual. E aí que eu fui entender, e aí falei alguma coisa disso num grupo de estudos aleatório, não tinha nada a ver com isso. E aí uma colega foi e me chamou a atenção. Ela falou, Gisele, essa fala sua, ela é inadequada, não tem nada a ver. É, e aí, quando ela falou isso, eu fiquei muito brava, porque eu falei assim, como assim? Eu me sinto assim, eu me identifico. Como assim? Eu sinto a dor. Ela falou assim, minha querida, você não tem essa pele. Você não vive essa dor hoje. Você pode até ter essa dor que você carrega aí no seu DNA, mas não é, você não vive essa dor hoje. Então, não queira se igualar, sabe? Então foi aí que me deu um estalo, eu fiquei com muita vergonha e ao mesmo tempo caindo uma ficha, uma bigorna na minha mente
que eu falei, caraca, eu preciso realmente entender o que é essa dor, né? Ao invés de ficar me igualando e achando que... Claro que não, eu sou uma privilegiada, sim, com a minha pele branca, né? Tenho... hoje eu reconheço que eu sofro preconceito como mulher, por exemplo, e isso me ajuda a entender essa dor, mas eu não sei o que é sentir a dor de quem está numa pele preta, né? Assim como eu também não sei como é sentir, não sei como é a dor de um indígena, não sei como é a dor de uma pessoa homossexual, enfim, todas as pessoas que fazem parte desses coletivos que, infelizmente, vivem exclusão, né? Então, e que nós, como mulheres, a gente também vive esse preconceito ainda hoje, né? Então, assim, resumindo, para mim, o que eu tento praticar hoje é a empatia. E quando vem esses manifestos, né? Então, o manifesto da consciência negra, quando alguém traz alguma expressão, algum termo, alguma coisa nesse sentido, ao invés de, isso não, acho que não concordo, acho que não tem... Eu procuro, tipo, o que eles estão querendo dizer com isso? Qual é a mensagem que eles estão querendo passar? O que eu preciso ouvir para tentar olhar para isso no meu dia a dia? Porque do nosso lugar de privilégio é muito fácil a gente falar, não tem nada a ver. Assim como eu já vi muitas pessoas falarem que o que nós colocamos, quando a gente fala da nossa sensibilidade, por exemplo, quando a gente fala que a gente está sentindo alguma dor, quando está com TPM, alguma coisa, quando as pessoas, isso é mimimi. É mimimi o caramba. Você não sabe o que é estar na minha pele para dizer, né? O que é mimimi e o que não é. Então, a partir disso, eu comecei a procurar estar mais receptiva e exercitar essa empatia, né? Na verdade, assim, na minha visão, eu concordo em partes, tá, Giza? Uhum. Sobre o que você trouxe, porque eu tenho um olhar diferente. Você está sendo empática desde o início. Você pode não ter a mesma dor, ou a dor na mesma intensidade, mas ela existe. Como estudantes que somos do inconsciente coletivo, a gente sabe que fica. Em algum momento nós fomos escravas, né? Nós fomos indígenas. Quantas e quantas histórias a gente já não passou. Hoje, agora, nessa existência, estamos com essa pele. Mas a dor, ela fica, né? E a gente passa, né, por momentos e momentos, e isso reverbera. O nosso próprio movimento que a gente faz na nossa ação é em respeito a todos os tipos de povos, independente da pele, porque a gente olha para essa dor com muito respeito. A gente hoje não vive intensamente essa vulnerabilidade, né? Mas a gente olha com tudo isso, para tudo isso com muito respeito, e a gente reconhece essa dor. A gente não vive ela na pele, mas a gente reconhece essa dor. Então, assim, eu falo sim, eu tenho, o meu sangue é colorido, o meu sangue não tem uma cor, meu sangue é colorido. Eu sou de origem, né, turca, que no caso tem os ciganos na família, tem os indígenas na família, com certeza tem os africanos na família, e a minha alma é colorida. Então, eu sou um pouco resistente, sim, a falar da consciência com cor. Para mim, a consciência é colorida, a consciência ela não tem cor, porque é isso. A gente é uma grande miscigenação. Agora, voltar a reverenciar, né, Zumbi de Palmares, que foi um grande líder do Quilombo, que trouxe, sim, essa consciência à tona, porque, na verdade, ele não trouxe somente a consciência negra, ele trouxe a consciência de todos os nossos povos, porque ele fez com que todos nós parássemos para pensar no preto, né? Sim. No povo que foi tão marginalizado. Então, se a gente for olhar por esse viés, ele trouxe a consciência à tona, que tanto faz falta até hoje, né?
tem que sim ser, na verdade, um mega feriado. É preciso que todo mundo pare para olhar para isso. Mas não é só um dia. Isso é diário, é igual ao Natal. As pessoas no Natal se sensibilizam e querem fazer um grande movimento no Natal. O Natal é o ano todo, as pessoas precisam o ano todo. Então, eu sou um pouco avessa a uma data. Eu acredito que a gente precisa viver isso diariamente, porque nós não nos fazemos em um dia, né? Essa Sim, consciência ela tem que ser diariamente, sem né? Tem que dúvida. ter ações que busquem a gente a reviver isso diariamente, né? Sim, vejo que É o meu... maneira ele afina com o que está falando, que ele botou aqui, o Dia da Consciência dos Artistas que estão no anonimato. Será que a criação de inúmeros dias de consciência semelhantes resolveram ou resolveriam uma questão, um desafio comum à existência? Eu acredito que... Oi, Cris. Se quiser entrar aqui, me avisa que eu te coloco na roda, tá? Mas se quiser só assistir também, tá tudo bem. Então, eu faz sentido para mim o que você e o Cláudio apontam aqui, né? Que tem muitas questões que não são trazidas à consciência, né? Dentro de um coletivo e que a gente precisa sim olhar para isso. E eu entendo que essas datas, de alguma maneira, são um manifesto. São um manifesto. Então, eu acredito, para mim, seria assim: vamos criar um dia do artista que não é reconhecido. Vamos olhar para isso sim, sabe? Pode... Porque é Giz, importante. só para te cortar, pode chamar a Cris, que ela falou ok. Ah, beleza. Vou chamar ela. Oba! Vem descabelada mesmo, é o que tem para hoje. Eu me descabelo também, vamos embora. Ora, né? Então a gente precisa olhar para isso. Você vê, a gente está aqui falando sobre o tema, o Cláudio está trazendo a questão do artista. Então, são esses movimentos que, de alguma maneira, fazem a gente parar para olhar. É um parar para olhar, né? É um parar para caramba. É um dia chamando a atenção para isso. Claro que não é para que seja só esse dia, é para que seja todos os dias, né? Assim como quando a gente fala do Novembro Azul, que é o mês para olhar para a saúde do homem, né? Tem eu nem sabia, mas agora eu estou sabendo. Tem o Maio Furta-Cor, que é o mês para falar sobre a saúde mental da mãe, né? Da mulher que é mãe. Tem Outubro Rosa, que é para falar da saúde da mulher. Então, assim, são algumas demarcações que, é claro, né, não contempla tudo que a gente precisa olhar. E é por isso que a gente precisa se expressar. Eu acho que eu estou bem falante hoje também, porque, gente, eu sonhei com alguma coisa assim, sabe? Eu acho que eu estou meio que nessa energia. Porque no meu sonho, eu estava no meu aniversário e eu não estava me sentindo vista nem pela equipe do buffet. Tinha um buffet no meu sonho e o buffet simplesmente não me ignorava. E os próprios convidados da festa também não estavam nem aí. Eu nem conhecia, nem sabia quem eram. Eles nem me conheciam. A única pessoa que eu me lembro que eu conhecia era a minha comadre. O restante eu não sabia quem era. E eu, muito possessa, eu falei para a equipe: vocês vão ter que me ouvir. E eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem aí se eu estava achando ruim o trabalho, se não estava. E eu falei assim: não quero saber, vocês vão sentar aqui e mesmo que vocês não façam nada com isso, eu vou falar. Então eu acho que eu tô nessa energia, entendeu? Solta, libera, mulher. Agora é a hora. Vocês vão ter que me ouvir, vão ter que Oh, que ver. delícia. Vamos embora, adoro. Aí, Eu não Cris. sei se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, Sim, porque eu não estou vendo. eu vejo você. Manu, eu Meu não vejo você, para variar. Vez por outra a gente faz live e eu não te vejo. Eu não entendo isso. Menina, a gente tem que se acertar nessas coisas. Eu não vejo a Gisele, vejo você, você não me vê, mas vejo a Gisele. O negócio tá um samba vejo mesmo, né? você, Manu, eu vejo o Cris, eu vejo vocês. Eu quero ser vista, entendeu?
curioso que faz link até com o tema, né? Sim. Porque a gente pode falar da exclusão como um todo. Eu tenho essa raiz, né, de exclusão. Quem não, né? Quem não tem, né, Quem Manu? não? Eu acho que Quem todos não? nós temos. Todos nós. Né? Porque você vê, eu sou nordestina, né? Aí eu saio do Nordeste e venho morar no Sudeste. Aí você passa por todos aqueles processos. Gente, eu já vi coisas dentro da minha casa que eu não acreditei sobre o Nordeste, sobre o nordestino dentro da minha própria casa. É muito sabe? louco, né? Dentro de consultório, de pessoas. Eu detesto o nordestino, porque todo nordestino é burro. Nossa, sim, sim, sim. É tem muito, né? Então a gente né? vive essa questão. Isso essa questão da exclusão, acho que todos nós vemos. Sim. Né? Eu me lembro que sei lá, uns 7, 8 anos atrás, eu me dizia que eu estava invisível, acho que ninguém me via. Sabe? Bem no sentido aí do teu sonho. E por falar em sonhos, Gisele, eu acho que isso é um sonho que todo mundo tem em algum momento. Sabe? Porque você não é a primeira. Eu já tive sonho assim, de que eu estava num lugar que era meu espaço, que eu tinha montado, e eu estava completamente ignorada. Eu nem. Parecia que eu era invisível mesmo. Uhum. Né? Eu acho que a gente vê essa questão. É difícil a gente não ter exclusão. Né? Com certeza. Sabe? De alguma forma, bastou a gente pertencer a alguma coisa para a gente estar excluso de outra. Sim. É verdade. Né? E na verdade, isso, pode falar. Né? Isso é muito doído, né? Essa coisa toda é muito doída. E cada um de nós reage de uma maneira, né? Mas ela dói. Sim. E uma das nossas grandes buscas é o pertencimento. Né? Sim. É exatamente certeza. Isso, né? Isso é resultado direto do pertencimento a grupos, que é uma coisa que todos nós temos, né? Esse é o resultado esquisito, né? A gente não consegue viver sem pertencer e a partir do momento que a gente percebe, o outro está fora. Gente, e se o outro for uma pessoa com quem a gente possa trocar, quando é que a gente vai começar a ter essa consciência, né? Aliás, a gente tem quando a gente sai da consciência só da família para uma de grupo coletivo e vai ter uma maior quando finalmente a gente conseguir ter uma, sei lá, humana, que aí é uma consciência de todo mundo. A gente está longe disso, mas se pelo menos a gente começar a admitir a possibilidade de que o que eu vejo não é uma totalidade, é só né? Uhum. De acordo com as regras do grupo de pertencimento a qual eu defendo, né? Ao qual eu pertenço, né? Que é a minha família, e que a minha família não é perfeita, né? Eu acho que muitas coisas, quando a gente começa a pensar nessa possibilidade, a gente começa a doer menos. Não é que não vai doer a exclusão, claro que ela dói. Mas talvez a gente entenda de uma outra maneira, né? De que o outro está fazendo com a gente o que a gente faz com ele também, em algumas formas. Exato. Eu acho que a gente bate tanto nessa tecla do sentir, né? De olhar para a vulnerabilidade, porque é isso que nos coloca como iguais em nível de ser humano, né? E é um convite para a gente exercitar nossa empatia, mas a gente tem uma mania de querer se colocar no lugar do outro, né? A empatia, ela é a gente olhar para o outro e estar disponível para o que o outro vai nos dizer sobre o que é essa dor. E não da gente, não, mas olha, se eu estivesse no seu lugar, eu ia resolver isso dessa forma. Eu não estou no lugar do outro, né? Eu estou olhando, da onde eu estou olhando para o outro. É muito diferente isso. Né? Assim como eu nunca gostei, assim, para mim, nunca me ajudou livro de autoajuda. Eu sei que ajuda você e um monte de gente. Ai, gente, eu adoro, eu já sou o oposto. Amo livrinho de autoajuda. E para mim também funciona bem, mas sabe, Nossa, Gisele, você adoro. não é exceção, então, não. Meu irmão também não gosta, não. Gente, me dizer
Ah, é assim, assim, assado, já me conta com a minha resistência. Peraí, você não tá na minha pele para saber como é que funciona, como é que não funciona. Me conta como é que funciona para você, e aí eu vou ver se isso rola para mim ou não. Mas já me Na dizer, verdade, é uma sugestão, né, Giza? Na verdade, ele não é receita pronta para que você faça, mas muitas das vezes é uma experiência na qual o sujeito passou e ele está passando a experiência dele do que deu certo. sim, A mas autoajuda tem muito isso também. Tem muitos autores que trazem os seus saberes dentro dessa ótica, dessa perspectiva de vivência. E a gente vê muita troca ali, né? Eu, pelo menos, quando pego alguns livros, que tem livros maravilhosos nesse contexto, eu falo, caramba, eu vivi isso e realmente faz sentido. Ecoa, porque são vivências também, né? Não é só receita. Claro que tem aquele água com açúcar, que é, mas aí né? E as 5 dicas de como ser feliz. Essas coisas de então, dicas aí de 7, isso para mim, essa coisa de, sabe? Isso, eu tenho dificuldade nisso também. Mas quando é um contexto mesmo, né, de alguém, vida, é. né? Ah, Porque a desculpa, pessoa. Manu. Desculpa, mas eu entendo o que você está falando, mas a gente também não pode generalizar, porque existem histórias ali, né? Que é a mesma coisa, a pessoa está contribuindo com aquilo que deu certo para a Mas pessoa traz e. entendo, Manu. Eu não estou falando que não é para existir, eu estou falando, eu não gosto, Ah, isso não sim, funciona. sim, Porque sim. dentro da minha. Eu, pra vocês terem uma ideia, né? Quando eu era criança, minha mãe que conta essa história, eu não tenho esse registro, mas ela falou que na escola pediram para escrever lá: o que você mais gosta da sua mãe? E eu escrevi o arquinho de cabelo dela. Ou seja, tem uma literalidade, entende? Que para mim, quando eu vejo ali alguém escrito, é assim que funciona, eu leio dessa forma. Eu não abstraio, falo, ah, não, ó, essa pessoa está dizendo que isso funcionou para ela. Se isso vai ser isso para mim, se a pessoa escrever lá, funcionou assim para mim. Entende? São sutilezas, sabe? E por isso que tem coisas, tem ferramentas que são excelentes para mim, que me ajudam muito, e tem ferramentas que não. Agora, eu não estou falando que é para elas deixarem de existir de jeito nenhum, porque vão ser úteis para outras pessoas. É por isso que é tão importante a gente expressar a nossa verdade. Porque o que eu expressar pode não tocar uma pessoa, mas outra pessoa pode falar, ai caramba, eu me identifico com isso. Eu não me sinto um peixe fora d'água. Tem alguém que ressoa com isso também. Esse é o lado da autoajuda que eu acho interessante. Porque, na verdade, o termo autoajuda ele foi muito mal empregado, né? Porque, e aí nisso eu concordo até com a posição do português de Portugal, sabe? Que a autoajuda é aquilo que você faz para você que te ajuda, então não pode ser para o outro. Então, já tem essa questão. E tem a questão também, né, de que quando você fala em autoajuda, você quase que inconscientemente já desperta aquilo. Vou ler alguma coisa que vai me ajudar. Eu já li um monte de coisa que não tinha nada a ver, já tentei para aplicar algumas coisas que não deram resultado para mim, né? Não vi nada naquilo, sabe? Mas são idiosincrasias de cada um de nós, né? Eu não vou dizer que não funciona. Agora, eu conheço um monte de gente que diz não, que é totalmente contra, avesso a esse tipo de coisa. Talvez por essa percepção de que vai encontrar ali uma receitinha de bolo que está errado mesmo. Não tem receita de bolo, né? Ah, não, olha, se você tomar um banho gelado às 3 horas da manhã, com a temperatura de 5 graus lá fora, você vai ficar bom. Tá, eu vou ter uma pneumonia, eu vou ter um ataque. Eu, Cristiana, se eu fizer isso, eu vou ter um ataque de alergia. Se eu não morrer, vou parar no hospital. Porque o choque térmico de gelo, para mim, coloca minhas estaminas toda para fora. Eu fico toda vermelha, eu não consigo nem respirar. Tem um monte de gente que faz essas loucuras de entrar, porque isso faz muito bem à saúde, faz isso, faz aquilo. E aí? E Né? até isso. Isso não me ajudou, isso já é ajuda. Porque entender o que não funciona já ajuda a chegar mais perto do que funciona, né? Então, assim, mas é isso, né? O que cada um vai se identificar é muito individual, né?
A forma como cada um vai utilizar uma ferramenta é muito singular. A forma como isso aqui que a gente está conversando hoje, como vai chegar para quem, ou chega para quem está aqui participando aqui junto com a gente, vai chegar de um jeito muito diferente. E tá tudo certo, porque tudo vai dar tudo vai sinalizar para a gente algo da gente mesmo, né? Uma coisa que é algo que eu tenho me lembrado muito, né? E eu trago isso muito para mim, essa questão de que o que eu penso só define o meu mundo, não define mais nada, sabe? O que eu acho, o que eu acredito, o que eu estou vendo, o que eu estou experienciando é meu, né? Por isso que, quando eu entendi a questão de empatia, porque antigamente, Gisele, eu também achava que empatia era estar no lugar do outro. Até que eu me dei de cara com um artigo, isso já tem um bom tempo, que refletia o seu ponto de vista. O que é ser empático? É você estar aberto a ouvir o outro sob o ponto de vista dele. Uhum. E a partir daí, a sua sensibilidade chegar até ele, que é bem diferente. E aí eu entendi que a gente não consegue ficar no lugar do outro. Porque quando eu vou para o lugar do outro, eu vou eu. Eu não sei o que o outro é. Exato. Exatamente. Muitas vezes, sabe, quando eu vejo umas situações muito difíceis, eu fico me perguntando, gente, antes de eu jogar pedra, o que eu faria dentro da minha estrutura atual, dentro de uma situação dessa? Eu ficaria enlouquecer. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Talvez eu fizesse pior. Eu não sei. Verdade. Eu não sei. Verdade. Eu não sei. Sabe? Eu não sei. Talvez eu tivesse opções, fizesse opções muito piores, fosse muito mais desastroso. Né? E eu tenho feito muito comigo, né? Até para poder abrir mais flexibilidade no meu raciocínio. Sabe? Me tornar mais flexível com relação ao outro, com relação à vida e principalmente com relação a mim mesma. Sabe? Porque pode ser que hoje o que eu estou pensando dê certo e amanhã eu vou aplicar na minha vida que não funciona mais. Crença. Quer ver uma coisa? Crença. Quando a gente era criança, aquilo era perfeito. Experimenta fazer agora. Qual é um dos grandes problemas que a gente tem? Porque a gente pega as crenças de criança que a gente não conhece e está aplicando agora. E não funciona. Exatamente. Até com a gente mesmo, né? Com a gente. A gente querer se colocar no lugar da nossa criança, que às vezes a gente faz isso mesmo, né? Julga o nosso eu do passado, porque fala, como assim que você tomou essa decisão? Como assim que você fez esse movimento? E só que eu falar daqui, da onde eu tô hoje, é muito fácil. Por isso que esse exercício de, peraí, volta, qual era o contexto mesmo? O que fez eu fazer? Qual foi o contexto dessa escolha, né? Qual era o momento desse ser que estava ali, no caso, o meu erro naquele momento, né? Para fazer esse movimento. Então, é muito importante, né, a gente fazer esse exercício, porque entrar num lugar de julgamento é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito reducionista, porque a gente olha de um ângulozinho muito pequeno, né? Sem levar em conta todo o contexto da situação, qual era ali. E aí, por isso que, né, me ajuda muito esse olhar para o ser humano como um ser com sabedoria, que todas as escolhas que a gente faz, de alguma maneira, são escolhas para a vida da nossa alma, para manter a nossa alma, de alguma forma, viva, por mais que seja um caminho, às vezes, doloroso, mas é um caminho que busca um sentido, né, para o ser. E que por isso a gente acaba se indo por ele. E na medida que a gente vai realizando isso, se dando conta e movimentando, criando novas circunstâncias na nossa vida, a gente vai tendo condição de pensar diferente. E pensando diferente, agir diferente, né? Mas é uma escada, é uma subida, é um passo a passo, né? Enfim, estou falando
muito, Manu. Acho que você está muito quietinho. Eu não A sei se Manu eu tô... tá Não, tá quietinha, eu já ótimo. entrei falando pra caramba. Não. Podem falar. Hoje eu tô mais para observar, para escutar. E o Ó, que você ia Cláudio colocou trazer, aqui. Cris? Ó, pera rapidinho. Porque, assim, Cláudio colocou aqui, ó, queridas, Ah, Cláudio. exatamente pelo desenrolar desse debate, a criação do tal Dia da Consciência não tem o condão de resolver algo como a subjetiva consciência. E isso não tem mesmo. A questão da subjetividade, né, Cláudia? A gente até vê, né, isso, né? O que me colocando, eu não sei qual era o tema, né? Que tava, que eu caí aqui de paraquedas, sabe, Cláudia? Eu tô com um embrolho aqui para resolver, mas como não chegou ninguém para resolver junto comigo, eu já fiz minha parte, então estou aqui, né? Entrei atrasada, não sei nem qual é o tema. Mas existe, para um grupo de pessoas, ainda é necessário que essa lembrança venha. Ela não é necessária para mim nem para você, especialmente para você, que eu te conheço há muitos anos, né? Porque, ou para Gisele, ou para Manu, porque a gente já tem um nível de consciência da gente mesmo que nos permite acessar isso, né? Então, para um grupo específico, isso é necessário, e para outro ele é danoso. Mas eu acho que tudo é assim na sociedade mesmo, sabe? E para umas pessoas isso ajuda, para outras ela é indiferente, por exemplo, para mim isso é totalmente indiferente, e para outras pessoas, né, ela é vista como algo que é ruim, né? Existem muitas críticas, né, com relação quando a gente cria dia de consciência disso, daquilo outro, pela exclusão que ela coloca. Porque ela, ao invés de ser um dia de agregar, é um dia de exclusão. Mas Eu não eu não. forma. É, Eu e a Manu, a é, gente está falando sobre isso. Porque para mim o que vem, eu vejo assim também. a imagem que me vem é como se fosse assim, temos um quadro. E aí, quando se destaca isso, isso vem como figura e não como uma separação. exatamente. É assim que eu vejo, né? Mas isso que a gente está fazendo aqui também é muito importante, porque a gente está trazendo luz para isso, seja para a forma como cada uma compreende, É né? isso, é por isso que é importante que o Cláudio colocou, né? Porque a gente realmente não consegue resolver, não é uma varinha que consiga resolver as coisas, né? Sim, Mas, por exemplo, É muito permite que a gente subjetivo. chegue, né? Exatamente, permite que a gente chegue e diga assim, gente, tem esse lado, mas tem aquele outro. Você começa a ter várias versões sobre a mesma coisa. sim, Então, onde era um plano uniforme, começa a aparecer vários tipos de figuras, não só uma, né? exato. E talvez chegue num dia em que essas figuras se juntem e formem uma nova imagem. Por enquanto, elas são separadas, né? E às vezes elas são opostas, né? Não sei se separadas, mas podem ser isoladas, né? Elas são Sim, isso. uma forma isolada, né? Que às vezes a gente não consiga compreender essa totalidade. Mas isso, no meu ver, isso fala do momento que a gente está hoje, como Sim. você está falando. Pode ser que em outro momento seja de uma forma diferente, né? Por isso por isso que eu acho essas coisas importantes, mesmo levando em consideração todas as coisas, e uma das objeções que é muito, por exemplo, da consciência negra, que é o dia de hoje. Tem muitas pessoas que são negras que são totalmente contra e tem um arrazoado muito profundo do tipo do que se coloca. São pessoas que pensam que são sábias e que se colocam contra e são negras, né? Então, a gente, quando ouve isso, bom, peraí, tem esse outro lado, né? De qualquer maneira, eu acho, eu particularmente, aceito super bem essa questão de, claro, o dia como é que é? O dia do sushi tá de brincadeira, né? Mas um mês que você possa lembrar as pessoas, olhe, você precisa fazer isso, olhe, isso existe, né?
mim, para você, para Gisele, para o Cláudio, para um monte de outras pessoas que têm uma outra vibração, isso é chovendo molhado, não significa nada. Para algumas outras pessoas, não. Ai, Cris, eu não sei, até para mim, assim, eu tava falando aqui com a Manu, eu tenho aprendido muito, muito na medida em que eu paro para ouvir e olhar esses relatos, sabe? Isso aí. Como eu falei, né? Eu acho que é um tema super delicado, é um Bastante. tema muito polêmico, né? E o que eu entendo é questão de abordar com muito respeito, porque tem muita dor envolvida, tem muita morte envolvida, né? Tem inclusive muita... as simbólicas. E as simbólicas e as não reais, né? Porque a simbólica é real também, mas as materiais, mortes Materiais, pois é. que são vidas que são perdidas. Perdidas de uma forma muito, muito cruel, né? E que, então, é uma realidade muito difícil, muito triste, de desigualdade que a gente vive hoje, né? Eu não sei o que é andar na rua. Eu sei o que é andar na rua com medo. Como mulher, eu ando na rua com medo. Acho que carioca anda na rua com medo, por medos diferentes, Sim, né? sim. Eu ando na rua com medo, mas eu não sei o que é andar na rua com medo de ser confundida com um bandido. Eu não sei o que é andar na rua com medo de ser confundida com um bandido e não ter condições de provar a minha inocência, sabe? Então, é um tema muito, muito sério, muito difícil, né? E que eu propus de trazer no lugar de ignorância e de alguém que está tentando olhar para isso de uma forma mais humana possível, sabe? Exatamente. Porque é muito... E eu não queria simplesmente deixar passar porque é difícil, sabe? Porque eu acho que a gente está num momento do nosso coletivo, pelo menos para mim, dentro da minha vivência, não dá mais para ficar em cima do muro diante das situações. E a gente tem conversado sobre isso já há um tempo, né? Que é importante, sim, a gente colocar o nosso ponto de vista com a humildade de saber que a gente pode mudar a qualquer momento. Porque sim, são pontos de vista apenas. Ou a vista de um único ponto que muda conforme a consciência se amplia, conforme outros conceitos vão chegando, conforme a gente vai se tornando mais sábia, conforme a gente vai trocando informação, e a gente muda e vai continuar mudando, porque essa é a natureza das coisas. Tudo muda. Nada permanece como é, gente, inclusive a própria vida. Então é isso aí, sabe? É difícil de falar sobre isso. Sim, é a mesma questão do nordestino. Ninguém vai saber o que é isso, a não ser o próprio nordestino. Não tem como saber isso, entendeu? Da mesma forma que um homem não consegue entender, né, como é que nós mulheres nos sentimos quando a gente está num ambiente, ou numa situação, numa sociedade em que a mulher é ameaçada de morte por qualquer coisa. Sim. Sim. Sabe? Não tem como. Da mesma forma que a gente não entende, né, o quanto duro é para muitos homens ter que dar conta de tudo numa sociedade que exige tudo e não dá muito em troca. Então, existem inúmeras situações, né? Existe a gente com relação à nossa criança que vai lá e julga e pune, existe a gente com relação a gente mesmo em algumas situações, existe a gente com relação ao outro, que esse outro não existe, que nada mais é do que nós, né? Representado, mas isso é uma outra história, né? Então, existem muitas situações em que a gente não tem condições de entender e que o falar sobre isso com respeito, que é o que a gente sempre pauta aqui, primeiro nós trazemos pontos de vista, nós trazemos a nossa verdade, que é temporária, porque a verdade é aquilo que todo mundo reconhece como sendo. Então, eu não sei se se existe alguma coisa que seja verdade, porque cada um de nós vê a situação de uma maneira. Então, a verdade é aquilo que todo mundo concorda que é.
Existe alguma coisa que todos nós concordemos, que deve ser sobre o Sol, né? Sobre a Lua, né? Alguma coisa assim, né? De que alguma coisa é redonda ou quadrada, deve ser algo mais ou menos assim. Então, é a nossa verdade. É. E ela é sempre colocada aqui no sentido de trazer ponderação, sabe? É um espaço para que o outro ouça, pondere, concorde ou não concorde, e isso está tudo certo, né? Mas sabendo que, acima de tudo, é um local de respeito. Nós três sempre tivemos essa postura de respeito, especialmente quando a dor, sabe, atinge outras pessoas que não estão atingindo diretamente a gente. E é isso, né? Não, mas a gente, como que vai, que efeito que isso vai ter para o outro, a gente só Não vai sei. saber que isso é trazido para a gente, né? E que a gente possa ter essa empatia de ouvir e elaborar isso, né? Você ia falar, Manu? Sim, a Cristi usou a palavra respeito e eu acho que é a chave, né? De tudo isso que a gente está conversando. É curioso, é muito bom também quando a gente conversa e traz diversas opiniões né, e contexto aí de vida e tudo mais, que são diferentes, né? Até às vezes divergentes, mas ainda assim existe um respeito nas opiniões, porque nessas diferenças a gente se complementa, né? E quando a gente começa a entender que isso faz parte de um todo, a gente também, se isso fosse possível, não trazendo o olhar fantasioso, mas o ideal, eu sou uma idealista, né? De convivência, seria a chave, né? É o que está faltando. Porque foi em 1971, né, que tudo aconteceu, que trouxe essa questão da consciência negra, desse movimento não só contra o racismo, mas também do respeito às religiões afros, que também a gente pode citar, da importância da gente também respeitar todas as religiões, sejam elas quais forem, porque é importante esse culto, esse respeito que cada um se encontra com o divino. Então, é uma data importantíssima, porque fala da liberação dos escravos, fala do respeito ao outro, fala do respeito às religiões afros. Não é somente um cenário, é todo um contexto de liberdade, né? E essa liberdade ela só é possível quando existe o respeito, né? E isso é muito importante. Eu achei muito bacana você trazer esse tema, Giza, porque isso tem que ser debatido diariamente, mas não debatido de forma agressiva e nem brigando, mas de forma a trazer à consciência essa importância, porque somos uma rede, somos irmandade, somos todos um, digamos assim, né? Olhando pelo viés da espiritualidade. Enquanto a gente não tiver essa consciência, dificilmente a gente vai viver realmente bem. Não tem como a gente mascarar. A gente pode não sentir a mesma dor, mas de alguma forma essa dor ressoa em nós. Não tem como, né? E até em relação a, né, você falou da liberação dos escravos, e aí me veio, né, que também não adianta só a gente falar de liberdade sem oportunidade, né? E aí eu acho que isso é um pouquinho, assim, do que a gente tenta trazer junto dessa ação nossa, né? Em que vai para além de distribuir quentinho em quarta-feira, que a gente quer tanto expandir, né? No sentido de poder também sermos agentes de oportunidades, né? E quanto mais a gente se une, porque às vezes a gente olhando como um, né, um indivíduo, a gente pode até criar oportunidade, sim, como um indivíduo, né? É um trabalho que a gente pode disponibilizar, é algo que a gente tem para oferecer, que a gente pode oferecer, mas quando a gente faz isso dentro de um coletivo, isso fica tão mais amplo, tão mais diverso, tão mais, né, tão mais acessível. Então, é isso que a gente também tem procurado fazer aqui dentro do tiquinho, dentro de água, dentro desse oceano que a gente é, né? Mas tentando justamente promover essas oportunidades, porque não é só sobre tudo isso que a gente fala, né? De que a gente precisa sim entender qual é a nossa responsabilidade, né? O que a gente precisa fazer para a gente sair do lugar, é tudo isso, junto com também
oportunidade, que a gente vê que, infelizmente, ainda falta tanta oportunidade para a maioria das pessoas, né? Dentro do Brasil, e cada lugar com a sua especificidade, né? Enfim, queria trazer isso também, que a gente tem procurado, né? Estabelecer, formar parcerias com pessoas que estejam nesse mesmo propósito, de alguma forma a gente utilizar o nosso privilégio, que é o privilégio de ter um tempo para pensar, né? Que é o privilégio de ter condições de estudar alguma coisa, que é o privilégio de ter o alimento, de ter, e que a gente possa, a partir desse privilégio, pensar e agir, né? E se permitir ouvir o nosso coração, e se permitir sentir potência nisso, e ser também um gerador de oportunidade em conjunto, né? E eu agradeço muito, muito, muito a vocês por essa oportunidade, de juntas a gente poder, junto com todo mundo que faz parte da ação, né? Movimentar essa roda de gerar oportunidades uns para os outros. Eu faço minhas suas palavras, Giz, e também complemento com a gratidão. Eu acho que a forma como a gente é grato à vida, grato por tudo que nós temos, pelas possibilidades que nós temos, né, a forma da gente agradecer a egrégora, né, protetora, ao universo como um todo, é realmente se colocando a serviço. Eu não vejo outra forma, né? Eu não acredito na gratidão, só na gratidão, falando gratidão. Para mim, a forma da gratidão, ela se expande na gratitude, que é gratidão com atitude. E como que age dentro dessa perspectiva? Isso no meu olhar, né? É agindo em prol de um serviço a mais, não só olhando para o seu umbigo, né? Não, eu recebo tudo meu, eu compro só para mim, é tudo bem a pessoa ser assim, mas isso é a Manuela falando, né? Eu acho que a expansão, ela está justamente nisso, de fazer essa roda girar, de eu tenho, mas como que eu posso facilitar dentro das minhas possibilidades? É claro que tudo dentro de um limite, porque a gente também tem que saber agir nessa perspectiva. Ajudar também tem limite, porque primeiro você tem que se ajudar, né? Aquele todo olhar que a gente já sabe, até também ajudar demais tira a força do outro. Então são várias nuances aí que a gente precisa aprender no meio do caminho, que eu ainda estou no processo muito ainda prematuro, mas quero aprender a lidar com isso. Mas voltando para a gratidão e a oportunidade, eu acho que elas caminham juntas, né? Quando a gente olha e vê que a gente realmente é um agente de oportunidade, automaticamente vem esse sentimento de gratidão, porque é curioso, a gente acha que está fazendo para o outro, mas no fundo, como a gente já conversou sobre isso, a gente é o maior beneficiado nisso, o tempo todo, né? A gente aprende muito com toda essa esfera, a gente, assim, conhece muitas pessoas que, cara, é da mesma tribo, isso é maravilhoso, você não vê na nossa ação, né? É uma grande irmandade, uma fraternidade muito boa, que não tem vínculo religioso, mas ali gera essa energia espiritual, porque a gente sente realmente que as pessoas estão sintonizadas por algo a mais, por uma força maior, e isso é muito bom, né? E então, fazendo só um parêntese do que você trouxe, eu quis colocar essa minha percepção também. Só quer falar, Cristian? Eu vou, porque eu acho que quer dizer, eu acho que também a gente deve estar no final, né? Sim. Hoje a gente até tem, mas é feriado, né? Então tá tudo certo. Então, você não está feriado aí. Eu não, mas hoje eu tô sintonizada com o Brasil, então... Porque também você tem cliente aqui, né, tem pessoas aqui, né? Eu ouvi uma tradução, alguém fez uma tradução muito legal sobre a questão da gratidão, que é quando você coloca a sua graça em ação. Olha. Que é olha, uma delícia essa tradução, essa tradução, né? E fez muito sentido para mim. Eu li isso em algum lugar, ou ouvi isso em alguma live, eu não sei, não sei exatamente, mas alguém colocou isso, né? Uma pessoa
trouxe, né, que a gratidão nada mais é quando você busca a graça que você tem e transforma em ação, né? Uhum. E quando a gente sai dessa questão de eu sou grata a isso, sou grata àquilo, enquanto eu estou falando, eu não sou grata a coisa nenhuma, na verdade. É quando eu transformo isso em ação para mim. Quando eu me interiorizo do bem que aquilo ali traz. Naquele momento em que eu estou sendo grata, se eu absorver a quantidade de energia que eu gero em mim, a conexão que eu estou tendo com seres mais espiritualizados, ou quando o meu próprio cérebro, que a gente sabe que o estar grato provoca, né, uns hormônios, né, que fazem a gente estar bem. Isso é colocar, ainda que individualmente, sua graça em ação, né? Então é assim que eu vejo o que a gente faz, porque, na verdade, embora o que a gente faça seja um grão de areia, né, é um grão de areia que tem uma reverberação de gratidão e de respeito com relação ao outro, de responsabilidade com relação a outra pessoa. Pelo menos aquelas 120, 130 pessoas que vão receber o alimento, elas estão recebendo muito mais do que um alimento. Elas recebem o nosso respeito, o nosso eu olho você, nosso você é importante para a vida, eu desejo que você tenha um momento melhor, eu desejo que as coisas abram, eu vejo o Deus que existe em você, quer dizer, não é só um alimento, porque como a gente faz aquilo ali com muito respeito, e com muito nessa postura que a gente coloca de consciência, tudo isso vai para o alimento. Se o outro vai receber, eu não sei, vai ficar à disposição dele, vai estar lá, né? Então, e é assim que eu ultimamente tenho visto a questão da gratidão, né? Eu quando acordo de manhã, antes de eu me levantar, né, eu olho tudo e falei, estou em paz, estou inteira, está tudo bem, então eu vou começar por aí, sabe? Muito obrigado por tudo que está vindo, da forma que veio pela noite, que foi reconfortante. Bom dia, Rose. Então, gente, só para a gente já tá bem extensa a nossa live, né? Mas como é que a gente Não pode sei. porque eu trouxe também aqui um tema e não vai dar para a gente abranger nele por conta do tempo, mas como é que a gente pode incluí-lo aqui? A Manu trouxe essa questão que também é muito, né, muito polêmica, muito que chama muito a atenção, essa questão da morte, né, dessa moça. Acho que Não, na verdade foi o limite. Não foi nem a morte em si, não, que também é Morte muito de quem, gente? chocante. veio a partir desse fenômeno, né? Veio a partir desse fenômeno. Essa Foi algo que me tocou muito. e, né, infelizmente houve um falecimento no show da Taylor Smith no Rio de Janeiro, né? No Rio de Foi um Janeiro. assassinato, né? Não sei, eu acho forte. Não. Não, então tem uma moça e um rapaz. A história da moça eu ouvi falar, mas eu não sei quem morreu. Parece uma pessoa que estava na plateia, né? Que estava vendo, é isso? Eu não trouxe, só para rapidinho, eu não queria falar especificamente dos casos em si. Eu sugeri de uma forma genérica, até para a gente não entrar em casos, porque é uma coisa muito delicada, né? Eu não gosto muito dessa. Sim, mas Enfim, eu preciso saber pelo menos. Eu ia falar sobre o limite. O limite do nosso, o nosso limite diante do prazer, né? Quando você não respeita o seu próprio limite. Quando você não percebe que você está indo além. Isso, só que de forma alguma querendo trazer o olhar de julgamento, né? Porque eu não trouxe, em hora nenhuma, o contexto das pessoas, eu só trouxe o exemplo do show. O que eu vi ontem, além disso que é traumático, realmente não tem nem o que dizer do que aconteceu, mas eu recebi um vídeo de pessoas debaixo do sol, de 40 graus, esperando o show. Eu falei, gente, cadê o limite dessas pessoas, né? E foi daí que surgiu o tema hoje, que hoje quando eu sentei aqui, eu me lembrei desse vídeo, mas não era nem falando da morte e nem do ocorrido no show, que não teve show, na verdade.
mas dessas pessoas. E aí me veio de uma forma Ok. muito mais abrangente, não era específica, entendeu? Eu quero esclarecer isso porque eu não era o meu intuito falar sobre casos pontuais, porque são muito, assim, difíceis da gente ficar conversando e falando e trazendo as nossas opiniões de um caso tão delicado, tão sério, né? Sim. Eu ia falar de uma forma mais genérica. Eu acho que isso merece até um outro dia para isso, porque, veja bem, não é só uma questão de limite, né? Sim. O limite ele é ultrapassado porque a paixão tá além do controle, né? Sim. Então, a paixão pela coisa, né? Do menino que joga 48 horas e morre de exaustão, Olha isso. né? É aquele que trabalha, tá 72 horas seguidas e tem um ataque cardíaco, Era né? Era justamente sobre isso que eu queria Né? trazer. Isso Mas aí vamos deixar reverberando, porque eu isso, acho que a gente precisa né? voltar sobre isso, porque a gente está ultrapassando os nossos limites. Sim, Nós, como um todo, não estou falando de casos pontuais, não. Eu É, acho importante não, esse tema até do lado da psi, entendeu? então, é isso que eu estou falando. Existe muito de situações em que a paixão por alguma coisa é um dos elementos que faz com que a gente fique cega. Aliás, a paixão já deixa a gente cega mesmo, né? eu acho que são Então, muitos envolvidos, né? Porque não é só, sim, além de uma parte, tem todo um investimento material, um investimento de tempo, são muitos investimentos. Então, Sim, eu fico refletindo, né? Quando a gente fica ali tentando entender qual é o nosso limite, nem sempre a gente vai conseguir ter essa consciência, às vezes é o nosso corpo que vai mostrar, né? Que tem uma série de questões envolvidas sobre esse tema, né? Ele é bem abrangente mesmo, né? sim. Só para fechar minha fala aqui, eu vi um post que eu achei muito interessante, um vídeo de uma moça refletindo sobre essas questões também, que fala sobre essa coisa do privilégio, né, também, porque assim, quantas pessoas elas pagaram por esse show, dando tudo que tinham, então, num show que você não pode comprar água, né, comprar água já é demais, ou para aquele tanto de calor, ou comprar sei lá quantas garrafas d'água. Então, assim, são muitas coisas, e a impressão que eu tenho, né, é que é um evento que, que chama atenção para um coletivo, né, Estados Unidos, uma cantora que é super famosa e tudo mais, né, Brasil, população, Rio de Janeiro, acho que é chamando mesmo a atenção essa questão climática que a gente está vivendo. A gente está vivendo extremos mesmo, né? Sim, Então, sim. entender o que é nosso e o que é do coletivo, eu acho que são muitas questões mesmo que merecem a nossa... sim. A O nosso nossa Acho que olhar. merece uma live, sabe? pra Talvez até mais de uma, né? Mas com certeza um tempo dedicado a isso, porque tem muitas vertentes, né? isso. Tem muitas coisas acontecendo. E a gente lamenta pra caramba, nem sabia disso, estou sabendo disso agora. Eu só ouvi falar, né, de uma outra história que não foi durante o show e do que aconteceu, que tem acontecido depois com as aglomerações no Rio de Janeiro em função do momento, né, político, sei lá, econômico, sei lá, alguma coisa que está acontecendo nessa sociedade carioca que a violência explodiu, né? Então, e aí as pessoas que têm ido aos shows têm passado momentos desagradáveis para voltar para casa. O Né? que eu estou entendendo, Manu, ver se é isso, né? Eu estou entendendo assim, temos um fenômeno, né? E como que esse fenômeno nos afeta? Acho que tem um pouco. Isso, entendeu? Pro- Acho que vale bastante a gente falar sobre essa questão do o limite entre aquilo que eu posso fazer é o nosso próprio corpo. Quem dá esse limite é
corpo. Se eu não olho para isso, se eu não tenho condições de olhar para isso por por um monte de coisa, aí você tem situações terríveis iguais a essa. Imagina que o calor no Rio de Janeiro deu 60 graus. Sábado, não Não, sei a nem quanto indicação, foi. dependendo do caso, é não sair, não ir pra praia. As pessoas vão pra praia como se isso fosse... Enfim, né? Tem Cada um com... dá pano pra manga aqui, gente. Dá para abrir uma Mas melhor a gente Vamos encerrar, fazer porque é uma outra live. live só sobre isso. Vamos retrazer aí esse tema, né? Sim. Pra gente, que é um tema que também chama a nossa atenção também no nosso dia a dia. A gente cada vez mais, né, tá passando por situações extremas, cada vez mais essa tomada de consciência sobre a gente dentro desse contexto de mudanças é muito importante. Essa atenção ao corpo é fundamental, porque é ele que vai nos preservar diante disso Com tudo, certeza. né? Na medida do possível, né? Porque é isso, é difícil para a gente realizar que estamos num momento climático extremamente delicado e que a tendência, né? A tendência é isso se intensificar. Claro que A rotina, né? a gente também vive movimentos, tá tudo movimentando, então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa intensidade toda, também estamos movendo para resoluções. Acho que é importante para a gente também trabalhar a nossa conexão, né, com a esperança, né? Porque senão a gente fica também muito num desespero, né? Mas é entender o que acho que o que a Manu traz, né? Eu entendo que essa proposta, e você falando aqui também, Cristi, de a gente, sim, o que a gente pode fazer? É a gente olhar para o nosso corpo, é a gente entender os nossos limites dentro e entender o contexto em que a gente está. Porque realmente é um exercício. Se a gente ignora os acontecimentos, a gente fica muito exposto às situações de risco, que são muitas, as que a gente vive hoje, né? Então, procurar nossa preservação é muito importante. E entender também tudo isso que mobiliza tanto todos nós, né, dentro das nossas paixões, que é importante, é muito importante a gente viver as nossas paixões, né? Paixão é vida, né? Agora, como que a gente maneja tudo isso, né, em preservação da nossa vida? Acho que é um ponto aí que vale a pena a gente abordar na sequência, né? Isso. Semana que vem, de repente, a gente volta. Boa. Né, com esse tema, né, se não houver nada, né, no caminho, a gente já deixa mais ou menos, né, que o que tem para hoje vai ser programado. Pelo menos a intenção de. Aí no dia a gente vê. Pois se vai acontecer ou não. Isso. Meninas, um beijo, Gisele. Boa segunda. Aqui a Alice, a Alice Janine também, que faz parte da ação, que agora ela ajudou a gente lá a colocar as nossas lives no YouTube. Então, quem quiser também assistir lá, legal. Estamos lá também. Agradecer. Eu quero também, rapidinho, convidar quem quiser participar da nossa campanha de Natal, que a gente vai abraçar, né, a comunidade de Gramacho, junto com a ONG Fazer o Bem Nos Faz Bem. São várias crianças que estão sendo apadrinhadas, né? Quem quiser participar é só entrar em contato com a gente. Vamos repostar, né, Giz, o pedido de ajuda, né, do Natal, para ver o que a gente consegue também angariar para atender essas crianças, essas famílias que tanto precisam também desse olhar de carinho, de respeito, e que a gente lute cada vez mais para a igualdade social, né? Que essa desigualdade que fique no passado, que a gente possa, mesmo que seja devagarinho, movimento de formiguinha, mas que a gente faça o movimento que é possível, né? Então, vamos juntos. Tá bom? Obrigada pelo tema, Giza. Muito importante a gente conversar sobre isso. Foi bom mesmo. Tá. Muito bom que você veio, menina. lindona. Manu, até mais tarde. Até mais. Beijo.
Beijo. Obrigada a todos que estão aqui também. Isso, pessoal que está aqui participando com a gente. Muito obrigada. Muito bom.